Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós hoje vamos, não é, retomar os nossos estudos de história do nono ano e nessa retomada nós vamos prosseguir com os conteúdos, as situações, os fatos históricos importantes que dizem respeito ao governo de Vargas. E nesse governo de Vargas, nós vamos justamente desenvolver, vamos conhecer as correntes políticas que surgiram naquele período ali na década de 30, nos primeiros anos da década de 30. Na última aula, eu tenho convicção de que falei com vocês sobre a Aliança Nacional Libertadora, que tinha características de esquerda, e a Ação Integralista Brasileira, que tinha características de direita, de extrema direita. Inclusive, essas duas correntes, elas possuem representantes no Brasil, porque em grande parte do mundo essas correntes começavam a germinar, a crescer, as sementes foram colocadas, não é? Pois a Revolução Russa, a Revolução Socialista Russa, vai fazer com que outros países também tenham conhecimento dessa prática socialista e, por outro lado, pós 1929, pós a quebra da Bolsa de Valores, o mundo também vai ter ciência, vai ter notícias e alguns defensores do posicionamento político de extrema-direita. E a Ação Integralista Brasileira ela possui essas características. As características em que o único governante tem o poder, um Estado forte, detentor de toda a força política, a modo de produção muito presente muito produção primitivo, presente nesse tipo de governo de extrema direita, ultranacionalista, que começavam a defender as suas teorias e se posicionar frontalmente contra o regime socialista, contra o regime de direita. Não é? Então, a ação integralista brasileira ela tem essa concepção de que o Estado deveria ser consolidado na figura de um único governante. E a gente já teve a oportunidade durante essas aulas revisionais de estudar que esses regimes radicais, de extrema-direita, ultranacionalista, de esquerda também, vão surgir também na Europa. E o espelho do que acontecia na Europa iria acontecer e iria se espalhar por outros países. Fatalmente isso iria acontecer. Aconteceu no Brasil, com as suas representações, com as suas características, e o governo varguista vai enfrentar essa oposição, que começa a bater fortemente na estrutura do governo varguista. Lembrando que Vargas dá um golpe em 1930, dizendo que seria ali um governo transitório para fazer com que forças inimigas não tomassem o poder. Entre essas forças inimigas, a gente tem que colocar o receio que se tinha dos comunistas, do seu avanço através lá desde o século XIX, do Manifesto Comunista, a Intentando Comunista, as expressões, não é, de vários defensores dessa ideia começando a surgir no mundo, começando a colocar suas ideias, e também o número de simpatizantes desse regime socialista começando a crescer. E isso era uma ameaça para o governo Vargas, ele via isso como uma grave ameaça. Portanto, esse surgimento dessa Aliança Nacional Libertadora vai fazer com que o Vargas, nos primeiros anos de governo, não, mas a partir do chamado governo constitucional, ele vai enfrentar uma série de problemas com esses grupos. Há quem diga que essa situação
iria aparecer fatalmente, porque o governo Vargas ele vai dizendo, colocando na ideia, colocando através de uma massificação, não é, de um controle população, de um controle das massas, de uma propaganda política muito forte, que o governo está fazendo muitas coisas boas e que respeita o processo democrático. Mas a gente sabe que o governo não tem essa coerência, já que ele chegou ao poder através de um golpe, né? Através de um golpe. O que é que temos aqui então? Na página 148, nós já fizemos uma abordagem em cima da Aliança Nacional Libertadora, em que vai ter essas características, esses viés, esse norte, esse pensamento de esquerda e, além do pensamento de esquerda que surge com a Aliança Nacional Libertadora, na figura de Luiz Carlos Prestes, esse mesmo, isso mesmo, muito bem, que havia participado no movimento tenentista que deu apoio a Vargas naquele primeiro momento, em 30, para ele tomar o poder. Um grupo de militares insatisfeitos. Então, é também importante, nesse momento, pontuar que os militares vão ficar desejosos de retornar ao poder, desde que eles perderam o poder naquele período pós o governo de Floriano Peixoto. Lembrando sempre, não é, que a República no Brasil também foi instalada na medida de um golpe militar. Ali tínhamos iniciado ali a chamada, a República, muito bem, a República da Espada. Então os militares vieram buscando seu espaço, conseguem uma certa vitrine, um certo espaço político, quando Vargas, juntamente com Vargas, eles arquitetam e dão um golpe em 1930, e aqui nós temos os tenentes que vão também, durante a era Vargas, ficar descontente, um grupo de tenentes ficaram descontentes com as atitudes, descontentes com as medidas que Vargas tinha tomado. Então, lembrando, que esse período de 30 a 34 é chamado de governo provisório, de 34 a 37 é chamado de governo constitucional, porque cria-se uma nova Constituição para atender os interesses, logicamente, dele, dar mais poderes a ele. E em 37 vai ser criado o Estado Novo. De 37 a 45 é o chamado período do Estado Novo, que a radicalização das medidas contra inimigos, contra opositores políticos, vai ser cada vez mais intensa a partir do Estado Novo. Em relação ao nosso conteúdo, na página 149, nós vamos encontrar aí a ação integralista brasileira. Vamos observar aqui, presta bem atenção aí, por favor. A AIB tinha características fascistas e era considerada ultradireitista. Seus partidários eram liderados por Plínio Salgado e ficaram conhecidos como camisas verdes e se identificavam pela expressão Tupi Anauê. Aqui temos um link, escrevendo que Anauê significa você, meu irmão, com que saudavam a todos os ultranacionalistas. Tinham posicionamentos políticos bem claros. Em alguns pontos, assemelhavam-se aos comunistas, pois ambos eram contrários ao capitalismo financeiro, ao liberalismo econômico e contra o imperialismo. Mesmo com alguns posicionamentos iguais, os integralistas eram totalmente contrários aos comunistas. Inclusive,
defendendo a perseguição e a ilegalidade dos comunistas da ANL, dos comunistas e da ANL, com a busca pelo centralismo de governo e pelo fim das liberdades individuais e coletivas. Os integralistas começaram a massificar suas ideias, conseguindo o apoio de vários setores da sociedade, mas principalmente de jovens da classe média. Estes foram influenciados por fascistas e nazistas a querer um governo ditatorial. Não tiveram apoio maciço dos militares, o que enfraqueceu o movimento. Vários confrontos aconteceram entre os operários e AIB. Os integralistas não conseguiram tomar o poder porque Vargas e seus seguidores viam o integralismo como uma ameaça à sua governabilidade. Prosseguindo, aqui nós temos uma imagem, não é? Falando sobre os integralistas da ação brasileira, ultradireitistas, essa legenda aproximando-se bastante de concepções fascistas, na imagem membros fazendo a saudação a Naue. 149 nós temos o golpe de Estado de 37. Os anos de governo de Getúlio Vargas foram marcados por muitos conflitos e instabilidade política. Grupos e partidos políticos pressionavam para ver suas ideologias prevalecerem na sociedade. A ANL, AIB, os militares, os democratas e oligárquicas sempre tentavam consolidar suas políticas. Diante disso, várias vezes Vargas tentou perseguir e combater os movimentos contrários ao seu governo. Então, a gente pode compreender que cada movimento que surgisse contrário ao governo de Vargas poderia sofrer perseguições, muitas perseguições. Observe que nós não chegamos ainda no governo do Estado Novo. Daqui a pouco poderemos chegar, vamos chegar lá, né? O que acabou, página 150 agora, aumentando suas divergências com os opositores, principalmente com os comunistas da ANL. Dessa forma, as eleições que estavam marcadas para janeiro de 38 apresentavam a perspectiva de que haveria muitos candidatos e, é claro, Vargas não poderia ser candidato, pois nessa época não existia reeleição para presidente. Então temos uma situação conflitante, não é? Vargas tomou o poder em 30, está em 38. Lá atrás, historicamente lá atrás, em 30, 31, afirmava ele que iria passar somente um período pequeno, que logo em seguida iria fazer eleições por via democrática para assumir o poder. E o que isso aconteceu? Nananinaná, não aconteceu.
Eis que, antes de chegar o ano de 38, ele vai promover um golpe. Ele vai promover o golpe do Estado Novo. Agora, nós vamos ter a oportunidade de saber, de conhecer, que o plano também teve participação de outras pessoas que idealizaram uma situação, não é? Vamos lá ver as situações que vão fazer com que aconteça o Estado Novo em 37. E as eleições deveriam ser marcadas para 38. Veja que conjuntura estava sendo criada para favorecer o próprio Vargas, não é? Prosseguindo na página 150. Vargas não aceitava a impossibilidade de reeleição estabelecida na Constituição. E acompanhando o panorama mundial, onde países como Alemanha, Itália, Espanha organizaram governos ditatoriais, governos totalitários, governos radicais, buscou estruturar um golpe de Estado, mais uma vez um outro golpe, de 30 e 37. Lá tomou o poder e agora com o Estado Novo em 37. Não é? Naquelas eleições existiam 3 candidatos. O golpe de Estado para se manter no poder. Naquelas eleições existiam 3 candidatos. Armando de Sales Oliveira, ligado ao Partido Democrático Paulista e aos republicanos oligárquicos, Plínio Salgado, líder dos integralistas, e José Américo de Almeida, advogado que era ministro do Tribunal de Contas da União e ligado a Getúlio. Então, a gente vai compreender que José Américo seria seria o candidato de Vargas, o candidato representante do governo de Vargas. Vargas, então, atenção aqui, 150, elaborou o que ficou conhecido como Plano Cohen. Tratava-se de uma suposta tentativa de golpe, instalação de um governo proletário por parte dos comunistas. O que seria um governo proletário, professor? Muito bem, um governo formado por trabalhadores. Quem utilizou muito esse termo proletários foi pensador do socialismo científico. Qual é o nome dele? Que utilizou muito esse termo proletário? Muito bem, Karl Marx. Foi fácil conseguir o apoio de militares e dos integralistas, pois ambos eram anticomunistas. Segundo Vargas, a própria União Soviética planejava financiar e armar os comunistas brasileiros. Então, aqui teria uma intentona, uma organização armando os comunistas brasileiros para dar um golpe, promover um golpe no Brasil. Um governo comunista, o desejo de implantação de um governo comunista. Dessa forma, o Congresso Nacional concordou com a proposta de Vargas, que era de fechar o Congresso, estabelecer a sua continuidade no governo e com o governo para que pudesse combater os comunistas. Na verdade, esse plano Cohen nunca aconteceu. Foi tudo uma farsa. Foi toda uma estratégia de pessoas ligadas ao governo varguista para criar, assim, uma forma de justificar o Estado Novo, a implantação do Estado Novo.
Esse plano nunca na prática foi elaborado pelos comunistas. Esse plano foi elaborado por varguistas, por pessoas que pertenciam ao governo Vargas, que queriam criar e conseguiram criar uma justificativa para o golpe do Estado Novo. Assim, com o apoio dos integralistas e dos militares, Vargas conseguiu o que queria. Então, cassou a Constituição, fechou o Congresso Nacional e colocou na ilegalidade todos os partidos políticos, inclusive os integralistas da AIB, o que tinham apoiado, bem como os comunistas do PCB. Em novembro de 1937, o golpe de Estado estava concretizado. Novembro de 1937. E se iniciava ali uma nova fase conhecida como Estado Novo, que durou de 1937 a 1945. Vamos lá conhecer um pouco das características desse Estado Novo e saber que ele vai lançar, né, as estruturas para que o Brasil pudesse, na área econômica, ter a chamada indústria de base, ter as indústrias siderúrgicas, as indústrias que pudessem lá na frente fornecer os equipamentos, os materiais para que a industrialização do Brasil fosse ali dinamizada nesse período de 37 a 45. Não é? Vamos conhecer aqui. 150 ainda, Estado Novo. O Estado Novo foi o período de governo de Getúlio Vargas, em que a centralização do poder e o autoritarismo prevaleceram. Quando deu o golpe de Estado, ele suspendeu imediatamente a antiga Constituição, fechou o Congresso Nacional e acabou com a liberdade de todos os cidadãos. Essas atitudes foram tomadas para que pudesse estabelecer uma estrutura de Estado com características fascistas. Então Vargas tomou as seguintes medidas, visando garantir o poder político sobre a sociedade. Vamos ver as medidas que ele tomou, né? Criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP, assim como nos regimes fascistas e nazistas. O autoritarismo de Vargas buscou controlar e censurar a imprensa, fortalecendo e massificando a sua imagem. Ideias com o objetivo de submeter o povo às suas decisões. Vamos conhecer uma outra medida agora já na página 151. Controle social por meio da instituição da pena de morte para qualquer indivíduo que se opusesse ao regime. Outras atitudes de controle social incluiriam caçar os direitos individuais, controlar o poder judiciário e legislativo e acabar com todos os partidos políticos existentes. Com essa medida de acabar com os partidos políticos existentes, ele estaria ali fazendo com que qualquer possibilidade de um movimento de oposição fosse cancelado, fosse extinto, extinto é o melhor termo a ser utilizado. Ele não queria qualquer possibilidade de oposição que pudesse prejudicá-lo, a sua governança, se opusesse ao regime. Outras atitudes de controle social incluiriam caçar os direitos individuais, controlar o poder judiciário e acabar com os partidos políticos.
também expulsou do Brasil ou prendeu a maioria de seus adversários políticos. Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP. Era um órgão fiscalizador que visava realizar concursos públicos e formar melhor os funcionários que teriam contato direto com os cidadãos. Mas o objetivo central era fortalecer o Estado autoritário, impedindo assim que o setor privado e o capital financeiro externo tivessem força no Brasil. Outro item, visando fortalecer o Estado brasileiro e impedir que o capital estrangeiro se fortalecesse com seu liberalismo econômico, Vargas criou várias empresas públicas sob seu controle, com destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Não é? O governo de Getúlio Vargas, prosseguindo aqui na página 151, seguiu seu processo de centralização e controle social, político, mas um fator externo modificou totalmente esse contexto. O fator externo que modificou totalmente esse contexto foi a Segunda Guerra Mundial. E isso levou automaticamente ao fim do regime do bloco nazi-fascista. Mas o interessante é pontuar que, apesar de termos no Brasil um governo com características fascistas, antidemocráticas, quando o Brasil participa, através da Força Expedicionária Brasileira da Segunda Guerra Mundial, vai participar com seus cerca de 25 mil homens, vai participar do lado dos aliados, vai participar do lado dos Estados Unidos, da União Soviética, da França, da Inglaterra e de uma grande coalizão de forças militares que tinham como objetivo pôr fim ao regime nazi-fascista. Então, essa contradição, esse aspecto tem que ser evidenciado, tem que ser destacado. Em regimes totalitários e totalitaristas, depois de ter 2 navios afundados por embarcações alemãs, Vargas, tem uma polêmica sobre isso também, né? Se isso foi de fato navios alemães que bombardearam essas 2 embarcações, esses 2 navios brasileiros. É uma polêmica sobre isso. Depois eu vou destrinchar essa situação. Vargas passou a apoiar a aliança formada por Inglaterra, França e Estados Unidos. Sem opção, por conta da pressão dos democratas e do posicionamento contrário aos nazifascistas, ele teve de convocar eleições. Vargas teve de convocar eleições, sim, para dezembro de 45. Para que as eleições pudessem ser realizadas, os partidos deveriam sair da ilegalidade. Dessa forma, os principais candidatos e partidos que disputaram as eleições de 45 foram a União Democrática Nacional, que teve como candidato à presidência o brigadeiro Eduardo Gomes. O Partido Social Democrata, que teve a candidatura de Eurico Gaspar Dutra, com apoio de Getúlio Vargas, que também era membro desse partido. E o Partido Comunista do Brasil, que lançou Iedo Fiuso. Cada candidato representava setores da sociedade, que iam da oligarquia agrária, passando pelos militares e chegando até trabalhadores operários. Já estou na página 152. Tá bom, pessoal? Eu estou concluindo a aula de hoje aqui. Um forte abraço para vocês. Tchau.
e até a próxima. Tchau, pessoal.